Começa agora mais um episódio do programa Fertilidade Descomplicada e hoje o assunto é ele, o embrião. Nós vamos entender como que é formado um embrião, quais fatores impactam na qualidade desse embrião e também se pode ser feita alguma coisa para melhorar. E para isso eu tenho aqui a doutora Larissa, a doutora Juliana, que vão esclarecer hoje todas as nossas dúvidas. Fiquem com a gente! Como acontece o desenvolvimento das células até chegar ali ao embrião, né? Será que aquele embrião que aparentemente é o mais bonito é sempre o melhor? Será que dá para melhorar a qualidade de um embrião? Bom, o programa de hoje é para esclarecer esse e muitos outros assuntos. Então já quero começar aqui dando as boas-vindas para vocês, meninas, e perguntando o seguinte: quais são os fatores, doutora Larissa, que influenciam na qualidade de um embrião? Olha, Aline, a gente poderia pontuar como fator primordial a qualidade dessas sementes, dos gametas que vão formar o embrião, tanto do espermatozoide quanto do óvulo. E como a gente conversou no episódio de FIV, a idade está muito relacionada à qualidade do óvulo, principalmente. Então, se a gente tem um óvulo de uma mulher um pouco mais velha, a chance de alterações na formação desse embrião se tornam maiores e pode ser que a gente não tenha a formação de embriões de qualidade. Eu pontuaria esse como fator primordial. Entendi. Mas tem pesquisas também que mostram que o fator masculino, né, o homem também, quando vai ficando com a idade mais avançada, ele também pode ter uma qualidade ali um pouquinho pior dos espermatozoides, não pode? Sim, acontece também com o homem. Acontece assim que na mulher, essa perda da qualidade ela é mais precoce. Então, por isso que a gente fala tanto e pontua tanto, já que as chances de gravidez estão bem linkadas, né, nessa idade do óvulo. Mas com o homem também acontece de forma semelhante. E além disso, a gente também tem fatores externos, né, que podem prejudicar e diminuir a qualidade desses gametas também, que é importante a gente lembrar. E além disso, eu acho importante até a Juliana pontuar a questão de quando a gente está formando o embriãozinho no laboratório, as condições do laboratório também são importantes, né, Juliana? São muito importantes o espaço onde esse embrião irá se desenvolver. Então, o laboratório tem que ter toda uma certificação, controle da qualidade do ar, para que esse embrião consiga se desenvolver da maneira mais adequada possível, já que ele será totalmente cultivado no ambiente do laboratório, desde o momento que ocorre a fertilização até o momento da transferência desse embrião para o útero materno. Então, é necessário que a gente escolha de maneira adequada esse local que a gente vai fazer o nosso processo de fertilização in vitro, levando também em consideração a qualidade do laboratório. É muito importante que as nossas tentantes levem em consideração isso. E tem alguma dica, assim, alguma coisa que é fundamental na hora, né? Tô em dúvida, então, entre algumas clínicas, o que que eu tenho que levar em consideração, o que que já é, assim, um requerimento da Anvisa ou dos órgãos de saúde que tem que ter nesse laboratório e que, de repente, pode ser importante ficar de olho? A primeira coisa é ver se esse laboratório está credenciado na Anvisa, que é o órgão regulamentador de todas as clínicas de reprodução assistida. Então, é ela que a gente, todo ano, é necessário ter um novo documento, que nós estamos funcionando de forma adequada, eles nos visitam, vejam que todos os documentos estão adequados para que novo documento seja sancionado e que a gente possa continuar trabalhando. Nós aqui da Nidos também somos credenciados à Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, Rede Lara. Também temos que enviar até o nascimento dos bebês, quantos nasceram, como foi todo o processo do desenvolvimento do embrião até o nascimento. Isso nos dá uma segurança de que o processo está sendo feito com alta qualidade. Muito interessante, porque a gente nunca pensa que o ambiente mesmo, né, físico, vai interferir, né, em algo que é tão minucioso ali, né? A gente nunca faz essa relação. E aí, você falou um pouquinho, Larissa, sobre outros fatores que interferem nessa qualidade. E a gente sabe, a gente vive falando sobre estilo de vida, comer bem, mas tem muito, eu já vi muitas pesquisas falando sobre cigarro, né, sobre estresse. Quais seriam esses outros fatores que podem interferir aí? Isso é muito importante que a gente já, desde o processo de tentativas do casal, a gente oriente esse casal de alguns fatores externos que podem
prejudicar a qualidade desses gametas, do óvulo, do espermatozoide. E no caso do homem é interessante que essa produção de espermatozoides ela é contínua, diferente da mulher que nasce com os óvulos. Então, muitas vezes, o consumo de bebida alcoólica, para ambos, né? Mas assim, vou pontuar um pouquinho a questão dos espermatozoides, por quê? O consumo de bebida alcoólica, drogas recreativas, anabolizantes, né, que às vezes as pessoas usam e não têm essa noção do impacto na fertilidade, podem causar alteração nessa produção seminal, alteração na qualidade, na quantidade de espermatozoides, mas na qualidade deles também, na capacidade de motilidade, no formato, na morfologia, tudo isso pode impactar na hora da fertilização, da formação do embrião. Outros fatores, como obesidade, né, uma má alimentação, tudo isso também pode gerar, por exemplo, no espermatozoide, a fragmentação do material genético, a fragmentação do DNA espermático, né, Juliana? E criar ali um ambiente de estresse oxidativo que também atrapalha na hora de fertilizar. E isso tudo vai acabar culminando num embrião de baixa qualidade ou até no impedimento da fertilização. Sem dúvidas, né? Tá tudo ligado, né? Não dá para achar que eu vou cuidar só dos hormônios ali envolvidos, né? E vai estar tudo bem. Agora, quais são os passos mesmo? Então, decidir, né, que vou precisar de uma ajuda. Qual que é o processo de desenvolvimento desse embrião, né? E por que geralmente tem que esperar alguns dias até ele se desenvolver? Explica um pouquinho melhor pra gente, doutora Juliana. Então, Aline, como a gente falou no episódio da FIV, o primeiro passo é a indução da ovulação, que a Larissa explicou. O segundo passo, a gente vai fazer a coleta desses óvulos e esses óvulos serão levados para o laboratório. Aí que tudo vai acontecer, né? Os óvulos, então, serão preparados, serão selecionados os óvulos maduros, que poderão, então, receber esses espermatozoides que também serão preparados no laboratório, e aí iremos fazer a fertilização. Para avaliar essa fertilização, ver se foi viável essa fertilização, iremos fazer a primeira avaliação desses já embriões nesse momento, 16 a 18 horas após a colocação do espermatozoide dentro do óvulo. Após isso, nós iremos avaliar diariamente esses embriões, 48, 72 horas, até o 6º, 7º dia de cultivo após a fertilização, avaliando todo o processo de clivagem, que a gente fala que é as divisões celulares, e a qualidade dessas células que estão se dividindo. É necessário todo esse tempo para a gente realmente fazer a seleção do melhor embrião, ou para transferência, ou que ficará lá congelado na clínica, esperando o melhor momento para ser transferido. Tá, e aí é o que a gente chama, que a gente lê tanto de blastocisto, é isso? Exatamente. Né? Quando ele chega nesse estágio. O blastocisto é o último estágio que o embrião chega em estufa. Ele já tem de 100 a 300 células e já está prontinho para implantar dentro do útero e também ser criopreservado. E é nesse mesmo estágio que a gente faz o estudo genético do embrião também, que muitos pacientes perguntam, né? É nesse estágio que a gente faz, já que o embrião tem muitas células, e aí não vai ser prejudicial essa análise nesse momento. Entendi, vai ser tirado uma pequena parcela ali que não vai comprometer o todo, né? Mas aqui também é necessário que o profissional que vai fazer isso tenha bastante experiência, não? Exatamente, é uma técnica invasiva, a técnica de biópsia para o estudo genético do embrião é uma técnica invasiva que irá se retirar de 5 a 10 células daquele blastocisto que tem 300 células, então não vai fazer muita diferença, mas é uma técnica que requer um pouco mais de cuidado e uma técnica para não se causar nenhum dano a esse embrião que se irá fazer o estudo genético. E quando que é indicado fazer essa análise? Então, a análise de biópsia não é para ser realizada em todas as pacientes. Normalmente, ela é utilizada naquelas pacientes com idade avançada, com falhas de implantação recorrente, com abortos recorrentes relacionados a um problema genético, em casais onde há um problema de doença ligada ao sexo, ou alguma doença monogenética na família, como esclerose múltipla, epidermólise bolhosa, ou alguma cromossomopatia no casal. E existem diferentes tipos de análises, né? Inclusive eu conversei com a geneticista Cristina Carvalho da iGenomics sobre os testes e as possibilidades de análise aí desse embrião a partir do momento que vai da clínica para o laboratório. Vamos entender melhor então o que a Cristina falou. Existem diferentes testes para diferentes situações, tá certo? E as recomendações vão de acordo com cada caso que a gente tem.
tá bom? Então, assim, vamos começar pelo degrau básico, que é a análise cromossômica mais geral, que esse teste chama PGTA, Teste Genético Pré-Implantacional para Aneuploidias. O que é uma aneuploidia? Uma aneuploidia é uma variação no número do conjunto cromossômico, ok? Então, a gente tem lá, o conjunto cromossômico, ele é formado de 22 pares de autossomos, mais um par de cromossomos sexuais. Então, nesse conjunto de autossomos, a gente faz uma análise, a análise básica é eu sequenciar essa informação genética e verificar se ela está completa, tá? Ou se eu tenho alteração supranumerária ou infranumerária. Isso a gente chama de aneuploidia, tá bom? Ter um cromossomo a mais ou ter um cromossomo a menos, ok? Então, essa é a análise básica. Quando que a gente indica um PGTA? Um PGTA, ele é indicado em algumas situações, ok? Primeira situação, a situação mais, vamos assim dizer, a mais comum, a mais frequente. As pacientes, pacientes mulheres que têm uma idade que eu prefiro chamar de idade ovular avançada, tá? Então, quando a gente tem essa idade ovular avançada, fica indicada a análise dos embriões, porque a gente tem um risco, a gente corre um risco um pouco maior de ter alterações cromossômicas sendo passadas para o embrião. Porque o óvulo é uma célula que fica guardada lá por muito tempo, até ser liberada no corpo da mulher. Então, uma mulher... E qual é a idade que a gente começa a recomendar isso? 38 anos é a idade que a gente considera idade limite de decaimento da qualidade do óvulo. Tem outros fatores. Qual outro fator que a gente recomendaria essa análise de PGTA aí, né? Um dos membros do casal ter uma alteração que a gente chama de variante da normalidade no cariótipo. Então, o marido ou a esposa já carregarem uma variante no seu conjunto cromossômico, que é uma variante que a gente chama de frequente na população, tá? Essas variantes frequentes, elas geram instabilidade no processo de divisão meiótica e, então, também interfere na divisão desses cromossomos. E aí, cada caso, a gente analisa caso por caso para fazer a indicação. Homens que tenham baixa qualidade espermática também é uma outra condição para ser avaliada para a gente poder indicar um PGTA. Ele vai pegar essas alterações numéricas mais frequentes, que a gente conhece, que tem alguma compatibilidade com vida, tá certo? É assim que eu coloco. É a trissomia do 13, que é Patal, 18, que é Edwards, 21, que é Down, e as alterações dos cromossomos sexuais. Essas sim têm mais compatibilidade com vida, tá bom? Então, mas além disso, nesse sequenciamento do PGTA, a gente olha todo o conjunto cromossômico. Depois do PGTA, a gente sobe um degrau e vamos ao PGT-SR, que é o teste pré-implantacional, no embrião também, para os rearranjos estruturais, que é esse que eu estava explicando. O que acontece assim, uma vez que a gente tem o cariótipo do casal, a gente calculou, eu digo assim, eu indico para o casal, é possível fazer análise do embrião por PGT-SR, certo? O casal vai fazer a fertilização in vitro lá na clínica, vai gerar os embriões lá, os embriões vão ser biopsiados pelo pessoal, pela equipe de embriologia, as células são enviadas para nós no laboratório e nós vamos, então, sequenciar esses cromossomos e vamos selecionar, literalmente é uma seleção, ver qual embrião é saudável e qual embrião tem alteração e não tem condição de ser transferido. O terceiro teste no degrau é o PGT-M, tá? Então, você percebe que é tudo PGT, né? Porque é tudo teste genético pré-implantação. O que muda são as letrinhas finais, né? O último, que é o M, é para as doenças monogênicas.
A gente sai do âmbito cromossômico e entra agora num âmbito gênico, tá? Qual é a diferença aqui? Os cromossomos, eles são a análise mais grosseira, vamos assim dizer, porque a gente enxerga num microscópio óptico um cromossomo. O gene a gente não enxerga num microscópio de forma alguma. Quando a gente tem uma doença gênica já conhecida na família, o que a gente vai fazer é buscar selecionar também através do PGT-M para evitar passar essa doença gênica para a próxima geração, tá? Então é assim que funciona o PGT-M. Que bom seria se a gente pudesse aprender um pouquinho de genética já lá na escola, que a gente já estaria bem mais afiado aqui nesse momento, né? Agora, meninas, quais são aí os fatores que vão definir quais embriões vão ser, né, transferidos, quais vão ser descartados ou vão ser congelados? O que vocês levam em conta? Aline, a gente leva em conta vários fatores morfológicos. O que é isso? Aspectos visuais que a gente vê através do microscópio que serão importantes para o desenvolvimento desse embrião. Qualidade das células, se as células estão simétricas, se tem muita fragmentação ou não. E aí vamos avaliando esses embriões diariamente para ver quais embriões continuam o desenvolvimento, eles precisam ter um número de células em cada dia desse desenvolvimento, até no 6º, 7º dia do desenvolvimento embrionário, eles precisam estar no estágio de blastocisto. Então, os embriões que não conseguiram alcançar esse estágio, eles serão descartados e, na maioria das vezes, eles já entraram em um processo de degeneração celular. Entendi. E se eu tiver mais de um embrião bom, que sempre é o que a gente espera, né? Eu posso transferir mais de um de uma vez? Como que isso é feito? O que é levado em conta para ver quantos embriões serão transferidos? Então, Aline, o número máximo de embriões que a gente pode transferir, eles são orientados pelas normas éticas do Conselho Federal de Medicina que regem, né, as práticas da reprodução assistida. Recentemente houve uma alteração nessas normas. A norma anterior, de 2017, recomendava que pudesse se transferir até 2 embriões em mulheres até 35 anos, 3 embriões de mulheres de 36 a 39 anos, depois de 40 até 4 embriões. E agora essa norma mais recente, ela mudou, né? Então, mulheres até 37 anos podem receber até 2 embriões no máximo, e mulheres acima de 37 anos, no máximo 3 embriões. Lembrando que, já que a gente está falando, né, das análises genéticas, se a gente tem um embrião analisado e a gente tem um diagnóstico que ele é euploide, que ele é cromossomicamente normal, podem ser transferidos no máximo 2 embriões por vez. E se eu tiver mais de 2 bons, eu congelo e aí pode ficar por quanto tempo congelado? Na verdade, não existe um limite, teoricamente não existe esse limite. Inclusive, recentemente também, bateu-se um recorde, né? Houve o nascimento de um bebê proveniente de um embrião congelado há 27 anos. Uau! Que foi doado para o casal, né? A paciente engravidou e houve o nascimento desse bebê, 27 anos de idade. Perfeito, sem nenhum problema, depois de 27 anos congelado. E futuramente, talvez nós tenhamos outros recordes aí pela frente. Sem dúvidas. Agora, e no caso de eu já conseguir engravidar, não quero mais filhos, e aí tô com o meu embrião lá, o que é feito com esse embrião? Para mim, ele não é mais interessante, né? O que é feito com esse embrião? Então, o casal pode doar esse embrião através de um termo de consentimento esclarecido de uma forma voluntária e anônima para outro casal e ficará lá na clínica destinado para essa doação. Pode-se também descartar esse embrião depois de 3 anos congelados, mas agora, pelas novas normas éticas do Conselho Federal de Medicina, é necessário ter um mandato judicial para se descartar esses embriões também. Antigamente era só por um termo de consentimento que o paciente assinava e reconhecia a firma da assinatura em cartório. Agora é necessário esse documento judicial para se fazer esse descarte. Entendi. Bem, meninas, eu aprendi muito no episódio de hoje, quero agradecer vocês aí por todos esses esclarecimentos e dizer para você aí de casa que o Fertilidade Descomplicada continua, então continuem conosco. Deixa aqui nos comentários também desse vídeo se você tem alguma dúvida, o que você está achando da série. Aliás, já aproveita e ativa aí as notificações para você não perder nenhum episódio. Até mais!